Então, eu disse que quando soubemos que houve um atraso de 5 horas, nós imediatamente, mas como chefe de polícia, eu imediatamente solicitei que nossa unidade de assuntos internos, o PIB, abrisse uma investigação formal só pelo fato de ter havido esse atraso. E eu ainda não posso te dizer o motivo disso. Após um atraso de 5 horas na resposta a um relatório de desaparecimento, autoridades de Nova Orleans iniciaram uma busca em massa por Brian Vasquez, menino neurodivergente não verbal de 12 anos que sumiu de casa. Com a divulgação dos resultados do legista, a investigação tomou um rumo devastador. Vamos analisar o que ocorreu e o que os investigadores enfrentam com um sargento de polícia aposentado. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Sou Jesse Weber. Vou contar sobre um caso que tem chamado a atenção em Nova Orleans recentemente. Mais um alerta de desaparecimento para Brian Vasquez, 12 anos, garoto não verbal, neurodivergente e vulnerável, desaparecido na manhã de 14 de agosto após supostamente escalar a janela de casa. E o que se seguiu foi uma busca intensiva de 12 dias. Drones, helicópteros, cães farejadores de cadáveres e o grupo de voluntários Marinha Cajun Unida também participaram. Mas o que aconteceu? O desfecho não foi o que ninguém esperava. Talvez ninguém pudesse ter esperado isso. Porque, infelizmente, a atualização mais recente é de partir o coração e é chocante. Isso muda como toda uma investigação está sendo analisada. Questiona-se por que o Departamento de Polícia de Nova Orleans demorou cerca de 5 horas para começar a agir após o desaparecimento do garoto. Perguntas sobre por que os telefones da família foram apreendidos sob um mandado de busca e se os investigadores agiram de forma adequada ao, talvez, investigar essa família enquanto eles estão de luto. Com os resultados do legista, a polícia revelou uma verdade sombria sobre a morte de Brian. E é uma verdade que gerou tanto indignação quanto tristeza, deixando muitos se perguntando se essa tragédia poderia ter sido evitada. Antes de chegarmos a isso, quero começar pelo início. Em 14 de agosto de 2025, Brian Vasquez, de 12 anos, desapareceu de sua casa na rua Bouchard, em Nova Orleans. Brian era neurodivergente, não verbal, não entendia inglês nem espanhol. A família informou à polícia que ele foi visto pela última vez de fralda geriátrica e provavelmente estava andando a pé. E, aliás, descobriram que ele foi visto pela última vez em uma filmagem da campainha de um vizinho, usando apenas uma fralda, vagando sozinho pela rua. Na manhã de 15 de agosto, a Polícia Estadual da Louisiana emitiu alerta nível 2 para criança desaparecida em risco. Isso significava que o Estado acreditava que a vida de Brian estava em perigo, mas o caso não se enquadrava nos critérios do alerta Amber porque os investigadores não conseguiram confirmar que realmente havia ocorrido um rapto. Com 12 anos, 1,55 metros e cerca de 40 quilogramas, o sumiço de Brian preocupou toda a comunidade. Famílias, vizinhos, voluntários, todos começaram a procurar junto com as autoridades. Mas desde o início houve controvérsia. A polícia reconheceu um atraso de 5 horas entre o sumiço de Brian informado pela família e o início das buscas pelo Departamento de Polícia de Nova Orleans. Em coletiva, a superintendente da polícia de Nova Orleans, Ann Kirkpatrick, respondeu a perguntas difíceis sobre o atraso e outros pontos da investigação. Vamos analisar em instantes o que ela disse e como foi essa coletiva de imprensa. Mas por quase 2 semanas, equipes de busca vasculharam a região de Michaud, em Nova Orleans. A United Cajun Navy usou drones com sonar e 5 cães farejadores de cadáveres de outros estados. Eles alertaram para uma lagoa específica perto da casa de Brian. Então, no dia 26 de agosto, houve um momento sombrio e de partir o coração no caso, uma atualização. O corpo de Brian foi achado exatamente naquela lagoa. Fica a cerca de 180 metros de onde os investigadores acreditam que ele desapareceu ou entrou na lagoa. E quando as autoridades encontraram o corpo de Brian pela primeira vez, o superintendente Kirkpatrick enfrentou uma enxurrada de perguntas difíceis da imprensa. Por que houve um atraso de 5 horas entre o momento em que Brian foi dado como desaparecido e o início das buscas pelos policiais? A barreira linguística influenciou? A polícia desistiu cedo demais? Kirkpatrick respondeu diretamente a todas as perguntas, começando pelo atraso. Então, eu disse que quando soubemos que houve um atraso de 5 horas, nós imediatamente, mas como chefe de polícia,
eu imediatamente pedi que nossa unidade de assuntos internos, o PIB, abrisse uma investigação formal, e é por isso que vamos voltar e perguntar a todos os envolvidos, o sargento, o tenente, os policiais, a central de despacho, todo mundo, o que aconteceu? E é isso que quero dizer ao pegar os fatos e colocá-los em contexto para chegar a uma resposta. Queremos que toda a nossa comunidade possa nos ligar com a confiança de que vamos atendê-los bem. Neste caso específico, apenas pelo fato houve um atraso. E eu ainda não posso te dizer o motivo disso. E Kirkpatrick confirmou que a corregedoria investiga o ocorrido nesse período crítico. Mas surgiram dúvidas sobre se as autoridades talvez tenham confiado demais nos voluntários, especialmente na United Cajun Navy, que acabou desempenhando um papel central nessa busca. Veja o que ela disse. A Cajun Navy, como você sabe, são voluntários incríveis, mas ao longo dos anos também desenvolveram uma expertise em busca e resgate. Então também tínhamos a Polícia Estadual da Louisiana lá, tínhamos várias agências diferentes com cães. Tentamos buscar e resgatar, além de conduzir uma investigação. Então, eu agradeço à Marinha Cajun. Agradeço à Polícia Estadual pelos helicópteros e drones e também trouxemos nossos próprios drones. Mas esse também é o fato que, em parceria, todos nós meio que nos apoiamos em nossas especialidades e muitas vezes busca e resgate são mais uma especialidade de diferentes unidades. Nesse caso, temos sorte no estado da Louisiana de contar com voluntários, a Marinha Cajun, que também possuem alguns instrumentos que nem sempre temos. Eles tinham sonar, pelo que entendi, drone com sonar. Nossos drones não têm sonar. E a imprensa também se concentrou em saber se as barreiras linguísticas poderiam ter contribuído para esse atraso também. Kirkpatrick não descartou a possibilidade, mas destacou que a investigação analisará todos os fatores influentes. E quando se tratou do próprio Brian, ela revelou que ele tinha um histórico de se afastar, mas também pareceu sugerir preocupações em relação à família dele. Deixe-me comentar que eu sei eu sei de um outro evento em que Brian, no último mês, saiu de casa e foi encontrado desacompanhado. Então, nós sabemos isso. Então, o fato de sair andando por aí também não seria incomum para uma criança com necessidades especiais. No entanto, sabe, quantas vezes na história que vamos analisar há mais do que alguns incidentes, então o histórico importa. E então, Cris, você me perguntou especificamente qual foi sua segunda pergunta. Eu não sei se a mãe já enfrentou alguma acusação anterior ou se já esteve sob investigação antes. A resposta é sim. Ela não deu mais detalhes sobre isso. Ao final da primeira coletiva, o Departamento de Polícia de Nova Orleans classificou o caso de Brian como investigação de morte não classificada, sem definir como homicídio, mas sem descartar possibilidades. No dia seguinte, 27 de agosto, a superintendente Kirkpatrick apareceu novamente nas câmeras, com as conclusões do médico legista da paróquia de Orleans. Vamos falar sobre isso, mas antes quero chamar um convidado especial para analisar o que ouvimos. Quero chamar o sargento aposentado Troy Hillman. Obrigado por participar, Troy. Vamos analisar isso por partes. Primeiramente, quais são as etapas iniciais que um investigador toma quando chega um relatório de criança desaparecida? Quão críticas são essas primeiras horas? Na verdade, nesses tipos de casos, tudo se resume a minutos. Deveria haver o que chamamos de prioridade 1, que na minha jurisdição é uma chamada de emergência. E tudo depende das circunstâncias, mas nesse caso específico, né, havia uma criança com deficiência não verbal que já estava desaparecida há algum tempo. É uma situação ruim e a agência deve agir imediatamente. Vamos analisar isso. Por que tanta preocupação? Quais as possíveis consequências caso um atraso de 5 horas para responder a um relatório de criança desaparecida seja confirmado? E qual poderia ser uma explicação benigna para que isso tenha acontecido? Eu acho que realmente algo passa como uma possibilidade para aquela criança ser sequestrada, correr para o trânsito, entrar em uma lagoa, coisas assim.
acredito que o tempo é fundamental. Mas também isso é contrabalançado pelo fato de que a maioria das agências está com falta de pessoal. A polícia não conseguiu acompanhar as aposentadorias. Então você tem um problema de pessoal. Então eu não sei todos os detalhes sobre por que isso basicamente não foi tratado como uma chamada de emergência ou o motivo do atraso, mas para mim havia uma lacuna definitiva e algumas falhas nisso. Você mencionou isso antes. A verdade é que Brian era uma pessoa vulnerável e um tipo diferente de pessoa em termos de um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida, certo? Então, se você se depara com uma situação em que está procurando alguém como Brian, quais são os métodos específicos, as ferramentas específicas que você poderia ter utilizado, que seriam um pouco diferentes de um caso de pessoa desaparecida envolvendo outra pessoa? Acho que você precisa olhar para o histórico de onde parecia que ele já tinha saído de casa antes. Já houve tentativas de descobrir para onde ele foi na época. Ele pode ter refazido seus passos e então tentar envolver a comunidade o mais rápido possível para procurar essa criança através da mídia e tudo mais. Um ponto sobre casos de desaparecidos é que as autoridades dependem do público. O público pode ajudar de várias formas, seja online ou em grupos de voluntários. Se você notar mão de obra extra relatada, ótimo. Dito isso, quando você tem um caso, vamos dizer, por exemplo, com a Marinha Cajun, quando eles estão envolvidos do ponto de vista da aplicação da lei, como os profissionais equilibram o envolvimento de voluntários com os procedimentos formais de investigação? Existem riscos em depender de grupos de voluntários, mesmo que eles tenham uma especialização, mesmo que tenham um aspecto profissional nisso? Há risco, há benefício, como equilibrar? Normalmente, essas organizações de voluntários têm talvez pessoas no topo que já foram da polícia ou que estiveram fortemente envolvidas e têm experiência. Então eles, sabe, eu não posso falar sobre o treinamento exato, mas parecia que, sabe, precisamos de toda ajuda possível. Precisamos que a polícia receba ajuda. Algo é melhor que nada, mas algumas coisas podem ser ignoradas. Somos todos humanos. Não sabemos o que foi repassado da pessoa que fez a ligação para a pessoa que atendeu a ligação. Há muitas incógnitas aqui nesta investigação, na investigação geral como um todo. Mas isso ajuda. Ter grupos de voluntários pode acrescentar ou fornecer algo que as autoridades talvez não tenham. Claro, as autoridades devem confirmar isso. Eles devem garantir a precisão da informação, mas grupos de voluntários podem ajudar as autoridades de formas que elas não conseguiriam, certo? Você mencionou falta de pessoal. Com certeza. Havia oficiais da reserva que talvez quisessem participar do departamento de polícia, mas tinham seus próprios negócios e só queriam ajudar. Mas eles passavam por uma academia muito parecida com a academia tradicional de policiais e depois serviam um determinado número de horas. Então, existem oportunidades para voluntários e muitas pessoas entram nisso passando por uma verificação de antecedentes. Então, geralmente, eles são seguros. E, mais uma vez, as agências precisam de ajuda e enfrentam grave falta de pessoal. Antes de falar sobre o que as autoridades dizem que aconteceu com Brian, vamos abordar isso em um segundo, pois foi uma revelação chocante. Antes de entrarmos nisso, de modo geral, como os investigadores determinam quando uma morte é, entre aspas, não classificada, certo? Em comparação com homicídio ou acidente. O que isso significa? Quais fatores influenciam essa decisão? Agora, vamos discutir o que dizem que ocorreu com Brian. Bem, eu acho que a investigação inicial acontece quando os policiais e ou detetives chegam e depois o legista chega ao local. Você saberia visualmente ou por testemunhas e câmeras de segurança o que havia na cena e o que ocorreu. Então, existe essa subcategoria e eu acredito que eles chamam de morte não classificada ou o que chamamos de morte desconhecida, que é meio que até conseguirmos colocar nas mãos do legista para dizer com certeza se não há nenhum trauma externo, nesse caso, nessa criança, né? Então, você precisa recorrer à ciência e ao médico legista ou ao perito para basicamente determinar como e quais lesões causaram a morte desse indivíduo. E vamos falar sobre isso, ok? Vamos aos resultados do legista. Em 27 de agosto, o superintendente Kirkpatrick revelou os resultados do legista, e essas palavras foram muito difíceis de ouvir e foram incrivelmente pesadas.
O legista determinou que Brian Vasquez, de 12 anos, morreu por força contundente causada por um jacaré e, em seguida, se afogou. Sabemos que esses são resultados difíceis e ainda temos uma comunidade de luto e uma família enlutada. Essa investigação continua. No entanto, esta tarde solicitei formalmente que o Departamento de Vida Selvagem e Pescas erradique os jacarés considerados incômodos, e isso começará ainda hoje à tarde. E por isso queremos que a comunidade do bairro Michoud esteja ciente de que teremos caçadores naquele corpo d'água, erradicando esses jacarés incômodos. Teremos a presença do Departamento de Polícia de Nova Orleans. Só para garantir que as pessoas entendam o que está acontecendo, quero agradecer à nossa divisão de vítimas especiais, e vocês sabem, a chefe Gurney, à minha direita, é a chefe de investigações, assim como a chefe ao meu ombro esquerdo, a chefe de operações de campo. Esta é uma investigação em andamento. Ainda não acabou. Então, a equipe de pesca e vida selvagem já começou a remover o que Kirkpatrick chamou de jacarés incômodos da lagoa. Mas junto com o luto, há tantas perguntas sem resposta neste caso. Quando exatamente Brian morreu? Segundo Kirkpatrick, o legista não conseguiu dizer se o ataque ocorreu no mesmo dia do desaparecimento, 14 de agosto. O motivo do atraso foi novamente questionado. Kirkpatrick chamou o intervalo de 5 horas de excessivo e admitiu que isso pode ter custado um tempo precioso. Sobre o Departamento de Serviços para Crianças e Famílias, o Departamento de Serviços para Crianças e Famílias iniciou sua própria investigação. Até agora, nenhum detalhe foi divulgado. Então, Troy, vamos falar sobre isso. Meu Deus, uma conclusão chocante aqui sobre um ataque de jacaré. Vamos começar por aí. O que você acha disso? É horrível. E, infelizmente, vivemos em meio à natureza, assim, e algumas coisas trágicas acontecem. Possivelmente, né, a criança chegou muito perto e foi aí que o ataque ocorreu. Assim, existem tantas variáveis, incluindo se um jacaré normalmente morderia alguém, levaria para a água e depois soltaria. Eu não sou especialista nisso, então realmente cabe às pessoas com conhecimento desvendar esses detalhes e montar uma linha do tempo, né? O que eu acho importante. Mas há muito a se considerar ao analisar e perguntar o que poderíamos ter feito melhor como força policial, o que poderíamos ter feito melhor como comunidade. Precisamos isolar esses fatores, ao mesmo tempo em que lembramos que a família está de luto e passando por um momento muito difícil. Em casos de pessoas desaparecidas, houve algumas críticas sobre se as agências deveriam investigar a família, mas infelizmente você precisa olhar para todos os ângulos de forma objetiva, especialmente quando se trata de crianças, para entender quem poderia estar potencialmente envolvido, com base no que se sabe no momento. Isso é algo que já mencionei. As autoridades emitiram um mandado de busca para celulares da família de Brian, que afirmou a WWL-TV estar sendo assediada. A polícia diz que isso é procedimento padrão, exigindo a aprovação de um juiz. Afinal, é prática comum? Foi errado neste caso? E, claro, são necessárias provas suficientes para que o juiz autorize. Bem, eu sempre segui, tanto na minha vida pessoal, quanto pelo que vi durante minha carreira, que se você não tem nada a esconder, então entregue tudo completamente. Sabe, total transparência e ajudar a agência e a investigação. E sim, um juiz teria que autorizar isso, então haveria um ônus da prova para a agência ir lá e dizer que precisa do celular dessa pessoa e explicar o motivo. Eles teriam que colocar isso em uma declaração juramentada. E o juiz, então existem freios e contrapesos, então nesse tipo de situação, você tem uma criança vulnerável desaparecida, você está analisando tudo. E infelizmente tivemos algumas situações em que pais machucaram seus filhos. Então, como sociedade, as agências precisam analisar tudo, se isso inclui os pais e a família. E isso dói. É horrível, porque machuca eles e eles estão passando pelo luto. Mas, ao mesmo tempo, é um procedimento padrão.
E para deixar claro, não houve prisões, não houve acusações. O Departamento de Polícia de Nova Orleans continua classificando a morte de Brian como uma morte não classificada e ainda não temos muitas respostas, certo? Então, a ideia de que o legista não pode, neste momento, determinar o horário exato da morte, isso pode mudar? Isso é incomum? O que devemos entender disso? Eu sei pela minha experiência e por conversar com médicos legistas e peritos antes, que às vezes é difícil determinar, e especialmente quando um corpo está submerso na água. Existem muitos fatores envolvidos nisso, questões relacionadas ao calor, considerações científicas. Então, isso pode ser algo que seja encaminhado para especialistas mais avançados, talvez em nível estadual ou federal, que possam determinar o tempo, mas às vezes é apenas uma janela de tempo. Normalmente, porém, eles conseguem restringir bastante para alguns dias, eu diria. Esse é um dos aspectos mais assustadores disso, porque estamos tentando juntar os últimos momentos da vida dele. E aí você tem o Departamento de Serviços para Crianças e Famílias, certo? Eles abriram essa investigação junto com a polícia. Como as duas agências coordenam sem comprometer a investigação, e B, o que você acha que eles estão procurando? É a ideia de que, se Brian já tivesse desaparecido antes, como isso não foi evitado, eu realmente não sei. O que você acha que eles estão analisando? Bem, eu acho que o Departamento de Serviços para Crianças e Famílias, se estou pronunciando corretamente, tem a responsabilidade pelas crianças, né, de protegê-las. Então, se já houve incidentes no passado em que Brian escapou, eles mencionaram algo sobre a porta estar trancada e que ele estava lá com um irmão, mas se ele escapou, sabe, no meio da noite por uma janela, talvez haja uma responsabilidade ali de garantir a segurança dessa janela, talvez uma trava à prova de violação ou trava de segurança infantil seja necessária para evitar fugas. Mas as coisas acontecem. É preciso equilibrar isso, pois crianças agem rapidamente e pais fazem o melhor possível. Eles provavelmente estavam dormindo. É complicado. O ideal é avaliar objetivamente, elaborar um relatório, compartilhar com investigadores da polícia e depois encaminhar ao promotor para decidir se houve negligência. E eu sei que há muitos problemas. Você olha para isso e depois analisa se houve negligência, né, por parte do departamento de polícia por não ter enviado um policial para lá mais cedo. De novo, não estou aqui para apontar culpados. Tudo isso vai ser resolvido pelos diferentes níveis dos promotores. E para deixar claro, não estamos nem sugerindo que isso será constatado. Pode ser que ninguém tenha culpa por isso. Isso pode simplesmente ser uma sequência trágica de acontecimentos que aconteceu aqui. Mas é interessante, com base nas reportagens sobre qualquer investigação interna que esteja acontecendo com as autoridades, falar sobre esse intervalo de 5 horas, esse suposto intervalo de 5 horas, porque o Departamento de Serviços para Crianças e Famílias estaria supostamente se envolvendo o que eles podem fazer. Vou dizer que a cidade emitiu um comunicado em memória de Brian, e ele diz em parte: Brian era um menino brilhante, carismático e cheio de energia, cuja alegria e espírito tocaram a vida de sua família, amigos e comunidade. A memória de Brian viverá para sempre nos corações dos que o amavam, e sua luz seguirá como lembrança de resiliência, inocência e amor. E foi criada uma vaquinha online para ajudar a família a cobrir as despesas do funeral e os custos legais. Até agora, essa família já arrecadou $10 mil para seu objetivo. Muito impressionante. Troy, obrigado por seu tempo. Sei que este caso é realmente difícil. Eu sei que ainda estamos tentando juntar todas as informações que conseguimos, mas agradeço sua experiência nisso enquanto continuamos a cobrir o caso. Claro, feliz em ajudar. Obrigado por me receber. Muito bem, pessoal. Isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar. Muito obrigado por nos acompanharem. Inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir podcasts. Eu sou Jesse Weber. Eu falo com você na próxima vez.